E fim de semana tem o Tombense, Campeonato Mineiro Masculino de Futebol, Rubem Júnior. E os ingressos, Cirilo, quase esgotados. Sobre ainda o futsal, o Cruzeiro já no próximo ano pode iniciar as categorias de base. Vamos lá, sobre o time que encerra a preparação ainda amanhã pela manhã na Toca da Raposa e seguindo a sua programação à tarde, vai para o Vale do Aço em voo fretado. O desafio no domingo às 7:30 da noite e a grande dúvida e também o que pode fazer o técnico Nico, Cirilo. Ele colocou o Vital, pelo menos nos últimos jogos, vem entrando em algumas partidas e ele vai carregando também essa dúvida com relação ao Rafael Elias. E para quem acompanha também os bastidores do Cruzeiro, o Rafael Elias vem sendo um cara bem da liderança do grupo, sempre puxa a fala no vestiário, isso ganha corpo também neste momento importante da equipe de decisões. Deve voltar com o Rafael Elias e o Vital correndo por fora. O Álvaro Barreal teve o seu nome publicado no BID. Pelo que disse o técnico Nico e também pelas programações, deve ter uma oportunidade de estrear no decorrer do jogo. Vamos aguardar o que pode fazer o técnico celeste. Lembrando, Cirilo, ele que conta com todo mundo à sua disposição. O Nery estava com aquele trauma no tornozelo e vem nesse processo também de recuperação, mas é força máxima para o duelo contra o Tombense, como eu já disse, Cirilo, e afirmo, ingressos esgotados, casa cheia, o gramado que não tá aquele gramado espetacular, né, de outros tempos, mas é um gramado que reúne condições de jogo para o Cruzeiro encarar o Tombense no domingo. Neste momento, Cirilo, o trabalho na Toca sendo encerrado, os jogadores vão para aquele almoço e amanhã pela manhã encerra a preparação e o voo para o Vale do Aço, JVC. Léo Figueiredo, ontem você esteve ausente do Rádio Esportes, então posso te perguntar este cenário também quanto à titularidade do Cruzeiro. Essa dúvida que está sendo levantada pelo Rubem Júnior é entre Rafael Elias e o Matheus Vital. Quem você escolheria nessa dúvida, ou você teria uma terceira opção para jogar nesse lado direito, que parece ser ainda a posição teoricamente indefinida no Cruzeiro? Eu estava ausente fisicamente, mas eu estava ouvindo. Ah, que coisa então bonita. Já tenho a resposta você vai estar pronta. aqui em espírito e em alma. Estava assim, sempre, né, amigo? Você sabe disso. Sei disso. Ô, Cirilo, ontem na turma do bate-bola, eu e Simões, inclusive, falamos sobre o assunto também. Eu acho que neste momento o jogador mais indicado para o que quer o Larcamón é o Matheus Vital. Ele faz uma opção de um jogador que é mais meia do que atacante, porque ele quer um cara que jogue mais por dentro, ele quer um cara que tenha habilidade mais com os passes do que de carregar a bola, apesar do Vital também ter o drible, é porque a fase dele não é a melhor, mas ele tem essa qualidade, quem sabe ele consiga retomar os bons tempos que ele inclusive já teve no Cruzeiro. Acho que o Rafael Elias é um cara que está se mostrando útil nesse início de ano. O Papagaio, ele se entrega muito, ele corre bastante, ele tem mais presença de área, ele pode, às vezes, ser um segundo atacante, um cara que está dentro da área com o Dineno, mas não é muito a dele, assim como não era do Robert, como não era do João Pedro, outros jogadores que o Larcamón já tentou ali naquela função. Então, para um time mais ofensivo, seria o Matheus Vital. Mas eu continuo esperando uma oportunidade para o Ramiro. O Ramiro tem 30 anos. Não me canso de dizer isso, porque o povo acha que o Ramiro é um veterano, porque ele já é um cara de muito tempo no futebol brasileiro, Grêmio, Corinthians, mas o Ramiro está 100% fisicamente agora, teve uma lesão séria no ano passado, mas inclusive já jogou esse ano. Ele não tem a qualidade técnica, talvez, do Matheus Vital, mas ele tem uma qualidade que é vital para o jogo. Gostou dessa? Você tá demais hoje, O Léo. Ramiro, ele tem um entendimento de jogo muito bom. Ele é um arrumador de meio campo. Então ele pode entender muito bem ali o Larcamón, que é o Ramiro, quando o William passar aqui, eu quero que entregue a bola para ele assim. Quando o William estiver passando, você volta para fechar o corredor. Quando o William nem tiver, a bola estiver do outro lado, eu quero que você se posicione aqui. O Ramiro é um cara de uma inteligência ali para o jogo que é diferenciada. Por isso ele sempre foi um cara muito útil. Sempre quando ele esteve. E quando ele se lesionou no Cruzeiro, ele era titular. Então, acho que o momento é do Matheus Vital, porque o Larcamón quer um cara mais ofensivo. Mas eu acho que o Ramiro encaixaria como uma luva ali para o que é o Larcamón. E ele até voltou contra a equipe do Democrata, né, em Valadares, aquele campo gramado bem pesado, né, do Mamudão, e voltou bem, viu, o Ramiro. Só que neste meio, o Cifuentes vem largando na frente também para até essa função, viu, Léo?
Ô Simões, você espera... O Léo foi tomar uma água ali, foi o tempo porque ele não pegou no pulo. Você passou no momento errado para ele já intervir aqui na Mas conversa. é porque o Cifuentes, eu e o Edu Panzi, a gente até colocou que o Cifuentes poderia ser esse cara, mas me parece pro Larcamon, ele tá imaginando o Cifuentes mais marcador. Tanto que ele usou o Cifuentes já no lugar do Romero, né, e no lugar do Lucas Silva. Sim. Não usou o Cifuentes ainda nessa posição, mas é uma condição como o Ramiro. Se ele quiser um meio-campo mais físico, mais marcador, pode ser o Cifuentes. Ô Simões, o Ramiro esteve relacionado aí pelo técnico do Cruzeiro desde aquele clássico lá contra o Atlético, foi relacionado em todos os jogos, inclusive na Copa do Brasil, e participou cerca de meia hora, 30 e poucos minutos naquele duelo contra o Democrata. Você espera ver o Ramiro jogando mais nesse Cruzeiro? Ô Cirilo, eu espero sim, por tudo que o Ramiro entregou no ano passado sob o comando do Pepa. E é interessante, né, o Léo destacava o papel que ele teve no Grêmio do Renato Gaúcho, né, campeão da Copa do Brasil de 16 e da Libertadores de 17. Por ali, o Grêmio tinha uma dupla de volantes de muita qualidade, o Wallace e o Maicon. E o Ramiro jogava aberto na direita. Isso. E o equilíbrio do Grêmio foi encontrado a partir desse momento. Porque o Grêmio original tinha um homem de área e o Pedro Rocha com Giuliano e Luan. Isso. Aí ele tirou o homem de área, o Luan foi adiantado, o Ramiro entrou no meio para formar um trio de volantes com o Wallace e o Maicon, e o time ganhou equilíbrio. Exatamente. Um time que era do Roger Machado, mas era meio desequilibrado, ganhou equilíbrio com o Renato Gaúcho quando ele fez essa mudança. Tirou o homem de referência e colocou um volante. E o time passou a render melhor. Quer dizer que ter muito volante não é muito problema, não. Sabia? É só saber... Desde que saiba jogar. É só saber armar. Ele rodou isso tudo Para concluir que tem que pôr volante. É isso. Mas a questão toda é essa. O Ramiro já exerceu essa função e é um cara que merece a chance, merece a oportunidade pelo que ele entregou no ano passado. Foi um período curto, porque ele se lesionou logo no início do Campeonato Brasileiro, mas é um cara que é uma liderança, e uma liderança tão forte, Cirilo, que vocês vão se recordar. O Cruzeiro, no momento de extrema pressão do ano passado, levava o Ramiro para as viagens fora de Belo Horizonte, lesionado, para poder participar da concentração nos momentos de pressão em que o Cruzeiro brigava contra o rebaixamento. Isso deixa muito clara a importância, sem dúvida alguma. Daqui a pouquinho o Rubem Júnior vai trazer mais notícias do Cruzeiro. Já tem o segundo tempo, já tem o giro final, mais do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Pensou Aço, pensou Gerdau. E pensou em Gerdau, pode pensar também no Campeonato Mineiro de Futebol. A Gerdau é mais uma vez patrocinadora da competição e está junto de todas as torcidas para apoiar esse campeonataço carregado de emoções. Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. Aliás, já que eu tô falando da Gerdau, um assunto interessantíssimo, inclusive, a Gerdau, que é patrocinadora do estadual pela terceira temporada consecutiva, né, terceiro ano consecutivo, vai entregar troféus feitos em aço para o jogador melhor em campo de cada partida. Você que está no YouTube tem acesso também a essas imagens do troféu que foi criado todo em aço, com a bola de futebol no centro de um globo, formado por triângulos que remetem ao estado de Minas Gerais e ao povo mineiro. As imagens estão na live para você conferir. Acesse o @Itatiaia Oficial, @Itatiaia Esporte. O objetivo desse projeto foi conectar aço, futebol e mineiridade. Aliás, esses prêmios, né, essa premiação foi produzida pela empresa Metalvest. Também fez os troféus da Copa Itatiaia nessa temporada. Aliás, ficaram belíssimos, assim como esse da Gerdau. Legal demais, prêmios especiais para a turma a partir desse fim de semana, já com as decisões aí do Campeonato Estadual, as etapas semifinais e também as decisões daqui a pouquinho, a Gerdau entregando essas premiações especiais.